sabem nada, são desobedientes, se dá pra virada. Mas sempre que o rebelde quiser acertar, vai ter que dar meia volta e começar a mudar. E respeitar o papai e a mamãe, e honrar o papai e a mamãe, e obedecer ao papai e a mamãe, e alegrar o papai e a mamãe. Não queremos mais saber de crentes que não são filhos obedientes. Esse tipo de cristão tá por fora. É melhor mudar de vida agora. Seja um cristão de verdade, em palavra e ação. Mostre que Jesus está em seu coração. Pelo amor de Deus, mostre que Jesus está em seu coração, mano. Manda ver. Meninos e meninas que não querem esperar a hora certa para namorar. Começa muito cedo sem a mãe deixar. Lá no final você já sabe, eles vão chorar. Vale a pena Esperar, vale a pena se guardar, vale a pena dizer não, vale a pena guardar o coração. vale a pena mesmo, galera. Por favor, guarda o coração. Não queremos mais namoro à toa, e a história de ficar não é boa. Esse tipo de cristão tá por fora. É melhor mudar de vida agora. Diz aí! Tem gente que não gosta de compartilhar as coisas tão boas que o Senhor nos dá. E sendo a mão você cristão, tem que ajudar as criancinhas pobres que não têm um lar. Vamos cuidar das crianças pobres, vamos cuidar que vivem na rua, vamos cuidar dos órfãos, vamos cuidar das viúvas. Não queremos mais o egoísta que vira as costas pra quem necessita. Esse tipo de cristão tá por fora. É melhor mudar de vida agora. Se liga, meu irmão, anda no caminho certo. Qual é, cara? Sai dessa. Arrependa-se. Seja obediente, vale a pena. Abre o olho, meu irmão. Fique esperto. Olha de vida. Olá, crianças! Mais um dia em que nós estamos juntos. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar a palavra de Deus, poder conversar sobre as coisas da Bíblia. Eu gosto muito, viu? Hoje eu vou contar uma história que está na Bíblia, ó. Lá em Atos, no livro de Atos. Quem sabe onde fica o livro de Atos? No Novo Testamento. Lembra da musiquinha? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Ah, essa mesma. Então, Atos é um livro do Novo Testamento. E lá em Atos 5 tem uma história muito importante. Uma história que todo mundo deveria conhecer. Conta a história de Ananias e Safira. Sabem quem são Ananias e Safira? Eles eram um casal, né? Marido e mulher. Esta história acontece no início de quando a igreja de Cristo estava se formando. Jesus já havia morrido, ressuscitado e os discípulos já estavam se espalhando sobre toda a terra, né? Sobre toda a terra daquela época, para falar de que Jesus havia ressuscitado e que Jesus, ele era um rei, ele era o nosso Salvador, ele era o Messias enviado por Deus para que eu e você tivéssemos salvação dos nossos pecados, dos nossos erros, né? Para que nós tivéssemos amizade com Deus novamente, né? Jesus veio para nos aproximar, para nos religar a Deus novamente. E era isso que os discípulos estavam fazendo. Eles saíam por todas as cidades falando do amor de Jesus. E que Jesus amava o pecador, que Jesus amava as pessoas, Jesus amava as crianças, né? E o Espírito Santo
estava junto com eles. Olha que coisa mais linda. O Espírito Santo ia junto, onde os discípulos estavam, o próprio Deus estava. E ele estava fazendo milagres, fazendo maravilhas. E as pessoas ouviam tudo aquilo e elas ficavam maravilhadas. E a Bíblia diz que naquela época as pessoas ajudavam os discípulos com dinheiro, ajudavam os irmãos da igreja para que ninguém passasse necessidade, para que ninguém ficasse com fome, que muitas pessoas vendiam, vendiam os seus terrenos, as suas casas e entregavam junto aos discípulos para que aquele dinheiro fosse dividido, né, entre todas as pessoas. E essa história de hoje, que está aqui em Atos 5, começa dessa forma. Ananias e Safira, eles faziam parte da igreja de Cristo. Eles eram filhos de Deus, eles já tinham aceitado o sacrifício de Jesus na cruz. Eles já tinham dito que Jesus era o Senhor da vida deles. Eles não eram qualquer um. Mas vocês sabem que não estava tudo certo com Ananias e Safira. Eles iam à igreja e eles ficavam, olhando as pessoas, que eu contei para vocês, que as pessoas vendiam os seus terrenos, vendiam as suas casas, vendiam os seus bens para que toda a igreja fosse abençoada e beneficiada. E Ananias e Safira, essa aqui é a Safira e esse aqui é o Ananias. Eles ficavam, com o olho olhando aquilo, vendo aquilo, e eles falavam: olha que legal! Os irmãos vendem os seus bens e trazem diante dos discípulos e entregam tudo na casa de Deus, né? Para que todos sejam abençoados, para que o nome de Deus seja glorificado e para que as pessoas possam ir cada vez mais longe, levando a história de Jesus, falando do amor de Jesus, porque precisa de dinheiro para comer, naquela época eles andavam de cavalo, né, de mula ou de jumento, eles precisavam de transporte, eles precisavam de hospedagem para ficar, não é verdade? Então Ananias e Safira, olha, eles ficavam olhando e eles achavam aquilo tudo muito maravilhoso. E um belo dia, Ananias e Safira, eles também venderam um terreno que eles tinham. E eles pegaram e combinaram uma coisa, porque o coração deles não estava totalmente dado a Jesus. No coração deles tinha muita sujeirinha ainda. Tinha sujeirinha, sabe como que chama? Mentira! E eles venderam o terreno deles. E eles falaram assim: olha, nós vamos levar uma parte do dinheiro para a igreja, para Pedro, e a outra parte nós vamos guardar. Mas nós vamos dizer para as pessoas que nós estamos dando todo o nosso dinheiro. Será que isso tá certo? Não, isso tem um nome. Quem sabe o nome disso? Mentira. Agora me fala, mentira agrada a Deus? Não. E será que Deus sabe o que se passa dentro do nosso coração ou da nossa mente? Sabe, né? Deus sabia exatamente o que estava passando no coração de Safira e de Ananias. Deus conhece todas as coisas. A palavra de Deus diz que nada pode ficar oculto aos olhos do Senhor. Que todas as coisas, os olhos do Senhor estão, sobre a terra, a contemplar, a olhar, né, os bons e os maus. Deus conhece tudo
Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Não adianta nós dizermos para as pessoas uma coisa se na nossa mente e no nosso coração a verdade é outra. Isso é mentira. E isso não agrada a Deus, sabia, crianças? Isso não agrada a Deus. E sabe o que aconteceu? Ananias e Safira saíram da casa deles combinados. Olha, fica quieta, Safira, não vai falar demais. A gente combinou. Vendemos o terreno, o dinheiro que nós estamos dando para a igreja você fala que é tudo, mas na verdade não era. Era uma grande mentira. E eles foram diante do discípulo de Jesus chamado Pedro. Lembra que eu falei? Aonde os discípulos iam, o Espírito Santo estava agindo. Aonde os discípulos estavam, o Espírito Santo estava. E na presença do Espírito Santo não existe mentira que fique de pé. E foi isso que aconteceu. Primeiro chegou, Ananias. Chegou lá todo bonzão, com aparência de generoso, com a aparência daquele homem piedoso, bom. Oh, como ele parecia bom, mas o coração dele não estava sendo assim. E ele chegou junto com a sua esposa e entregou o dinheiro para Pedro. E Pedro, o Espírito Santo já tinha falado com ele e falou com ele assim, para Ananias: Ananias, por um acaso o terreno não era seu? Aí Ananias falou: era. Por que você deixou que o diabo tomasse conta da sua vida? O que quer dizer isso, crianças? Por que você deixou que a mentira entrasse no seu coração? Que há necessidade de você aparecer para as pessoas e mentir para Deus? Porque quando nós mentimos, né, no caso de Ananias, ele estava mentindo diante de um servo de Deus, de um homem de Deus. Ele estava mentindo para o próprio Deus. E Deus conhece o coração, como eu já disse. Então, Ananias, ele ainda teve a cara de pau de dizer que aquele dinheiro era todo o dinheiro. E aí Pedro disse que por conta da mentira dele, ele seria castigado. E sabe o que aconteceu? Ananias, olha só o que aconteceu. Ananias caiu morto. Ele morreu porque ele mentiu. Ele estava roubando o próprio Deus. Porque se ele queria dar todo o dinheiro, ele tinha que dar todo o dinheiro. Não é verdade? Deus não pediu que ele desse. Ele queria dar. Então, ele fizesse de uma maneira que houvesse verdade naquilo, não é, crianças? E ele estava mentindo. E ele caiu morto. E logo depois, a esposa dele também veio para a igreja, lá para o lugar onde eles estavam. E Pedro perguntou para ela: Safira, quanto foi que você vendeu o terreno? E sabe o que ela fez? Ela continuou mentindo. Ela falou que eles falou conforme ela tinha combinado com o esposo dela. E sabe o que aconteceu com ela? Ela também teve uma grave consequência, porque ela estava pecando contra o próprio Deus. Ela estava pecando contra a igreja de Cristo. E Deus ficou muito, muito, muito triste com tudo isso, porque Deus não concorda com o pecado. Deus, ele ama o pecador. Ele amava Ananias e Safira, mas ele não concordava com o pecado deles. E a mentira é um pecado. O coração deles não era um coração que servia a Deus de uma forma verdadeira e inteira. Eles tinham o coração deles,
pela metade diante de Deus. E Deus não quer os nossos corações pela metade. E a palavra de Deus diz que Deus disciplina o filho a quem ama, né? E que Deus conhece os nossos corações e que os nossos pecados têm consequências. Viu, crianças? Por isso que nós temos que sempre ficar atentos. Nós temos que ficar atentos para ver se a gente não está errando, se nós não estamos pecando. E Ananias, assim como o marido, Safira, assim como o marido dela, ela também caiu morta diante de Pedro. E sabe o que aconteceu? Todas as pessoas daquela cidade, daquela região, ficaram sabendo o que aconteceu. E as pessoas passaram a ter temor diante de Deus. Sabe o que é temor? É respeito, é honrar, é obedecer, é não servir a Deus pela metade. Ah, é um pé aqui, é um pé no mundo, né? O crente Raimundo. Quem já ouviu falar do crente Raimundo? Tô brincando. Mas é servir a Deus pela metade. Sabe, crianças, nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ser fortes para resistir o pecado. Nós temos que andar com o cinturão da verdade. Nós temos que andar na verdade. Não pode mentir, não pode falar meias verdades. Por exemplo, a mamãe manda você ir ao supermercado. Hoje não acontece muito isso, né? Mas, por exemplo, que você vai até a padaria para comprar um pãozinho para tomar café à tarde. Aí o dono do supermercado, da padaria, ele dá o pão e ele dá o troco. E aí você tá fazendo um cofrinho lá na sua casa. E aí você pega, quando chega em casa, a mamãe fala assim: ah, cadê o troco? Você fala assim: ah, mãe, hoje ele não me deu o troco, ficou faltando uma moedinha de 10 centavos. E aí você pega aquela moedinha de 10 centavos que você estava escondendo, vai e põe no cofrinho. Você acha que isso é certo? Não, isso é mentira. Ou a mamãe fala assim: ô Chiquinho, você já fez a lição? Já, mãe, tem certeza? Aí tem várias lições lá para fazer. Aí você faz a letra A, a letra B, pula a letra C, a letra D, vai para a letra E. Mas fez tudo? Fiz. É verdade, crianças? Não, é mentira. E tem muitas e muitas outras coisas, né? Que muitas vezes nós podemos querer mostrar aquilo que não somos. E para isso, nós dizemos coisas que não somos, ou que não temos, né? Pra gente se sentir aceito, para que os amigos gostem mais de nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado. A mentira, quem fica feliz com a mentira é o inimigo de Deus. Deus não ama a mentira. Deus ama você. Mas Deus não ama a mentira. Nós temos que andar na verdade. E para andar na verdade, nós temos que ser fortes e corajosos. Nós temos que falar a verdade independente das consequências, não é verdade? Independente de tudo. Então diga para você mesmo: eu tenho que ser forte e corajosa para andar na verdade. E a mentira, bem longe de nós. Certo, crianças? Então, se você, por um acaso, fazia alguma mentirinha, né? Contava alguma coisinha e para contar sempre aumenta alguma coisa. Isso é mentira. Ou se você não fala sempre a verdade para a mamãe, para o papai, para a professora, é tempo de se arrepender, é tempo de mudar de atitude, porque você aprendeu hoje que a mentira tem
consequência. Ó, eu vou mostrar de novo aqui, ó. Cadê ele? Ó. A mentira tem consequência. Tô dizendo que você não vai, que você vai acontecer igual a Ananias? Não, eu não tô dizendo isso. Mas eu tô dizendo que o nosso pecado nos separa de Deus. Que o nosso pecado faz com que o coração de Deus fique triste e nos afasta de Deus. E nós não podemos, nós temos que estar cada dia mais pertinhos de Jesus, pertinhos de Deus. Amém? Olha o versículo de hoje. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Efésios 5, 8 e 9. Então nós temos que viver como filhos da luz, pois o fruto, quer dizer, se você escolhe ser filho de Deus, os seus frutos, né? A sua vida vai ser como filho de Deus. E que consiste em bondade, em justiça e em verdade. Então você é uma pessoa boa, justa e que anda na verdade. Agora, nós vamos fechar os nossos olhinhos e nós vamos orar. Amém? Vamos lá, fecha o seu olhinho e repete comigo. Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu menti, que eu falei palavras que não eram verdade, que eu quis aparecer, que eu quis ser reconhecido, que eu quis ser aceito. Ah, Senhor Jesus, que eu menti para mim mesma. Senhor, eu te peço perdão. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor limpe o meu coração. Tira, Senhor, toda a raiz da mentira. Tira, Senhor Jesus, toda necessidade de acrescentar coisas à verdade. Em nome de Jesus, Pai. Que da minha boca só saiam palavras de verdade. Que eu ande numa vida de verdade. Que eu possa, Senhor Jesus, alegrar o teu coração com a minha vida. A partir de hoje, que eu seja forte e corajosa para sempre, em todo momento, em todas as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, falar a verdade. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Ah, Pai querido, me capacita, Jesus, a viver esta vida de andar na luz como filhos da luz. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero te pedir que a tia vai orar por vocês, tá bom? Continue de olhinho fechado. Senhor, eu oro por cada criança aqui. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha trabalhar na identidade, que o Senhor venha trabalhar no caráter, que o Senhor venha trabalhar no mais profundo do coração, capacitando essas crianças, ó Deus, para andarem na luz, para andarem na verdade, e que os frutos da vida delas sejam, Senhor, frutos de luz, de bondade, de justiça e de verdade. Em nome de Jesus, Pai, que elas façam a diferença onde elas estiverem, aonde elas forem. Que o Teu Espírito Santo seja sobre elas. Em nome de Jesus. Que elas sejam, Senhor, como luzeiros em meio à escuridão. E que a vida delas, ó Pai, faça a diferença e leve, Senhor Jesus, salvação ao perdido. Em nome de Jesus, que elas sejam, Senhor, proclamadores da verdade, que é Jesus Cristo, aquele que liberta os cativos, aquele que dá vista aos cegos, aquele que cura os enfermos, aquele, Senhor, que transforma a vida daquele que está sem esperança, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Em nome de Jesus, Pai. Capacita essas crianças, ó Deus, a andarem na verdade que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês gastarem esses minutinhos e que essa palavra fique gravada no seu coração. Que vocês sejam filhos da luz, que andam no caminho, na verdade e na vida que é Jesus Cristo. Eu amo vocês. Deus abençoe vocês. Saudade, muita saudade. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.